Boa tarde, galerinha. Como é que vocês estão? Beleza, gente? E hoje a aula vai funcionar de uma forma diferente. A gente vai brincar aqui de um jogo. E esse jogo é o jogo do repertório. O jogo do repertório, ele é um brainstorm para a gente ganhar repertório aqui nessa aula. Eu trouxe alguns repertórios, claro, para a gente trabalhar com uma forma coringa, né? Ou seja, repertórios que vão valer para diversos temas, mas eu também trouxe repertórios para a gente brincar de adquirir repertório nessa aula. Mais adiante eu vou mostrar algumas imagens que talvez vocês não considerassem como repertório e que podem ser utilizadas na redação, e vocês vão me dizer em quais eixos temáticos ou em quais temas, se vocês quiserem entrar nos temas, a gente pode usar aquilo que eu estou falando. É sobre isso. E aí a gente vai ampliando muito o nosso repertório, nos divertindo ao mesmo tempo e, é claro, nos preparando para os repertórios que eu trouxe também para a gente trabalhar de forma coringa. Antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês, fazer uma introdução, né, sobre o que de fato são esses repertórios, tá? E é difícil mesmo defini-los. Por quê? Porque eles têm uma amplitude muito grande. A gente não sabe, de fato, essencialmente, quais são os tipos de repertórios que a gente pode utilizar. A gente sabe que eles vêm de duas áreas, da área científica e da área cultural. Só que eles têm infinitas formas de aparecer, porque eles possuem a função de suportar o ponto de vista, né? Ou seja, para a gente não falar aqui abobrinha, a gente precisa trazer uma argumentação, e essa argumentação, ela precisa de um repertório. Para não ficar parecendo só achismo e opinião sem sentido, a gente precisa desse repertório para falar assim, olha, o que eu tô falando faz muito sentido, porque eu peguei lá no Kant, que eu peguei lá na Peppa Pig, que essa situação aconteceu lá na antiguidade. E esses repertórios, vamos lá, vamos fazer uma categorização aqui de quantos são. Repertório pode ser música? Pode. Pode ser filme? Pode. Pode ser a Bíblia? Pode. Pode ser mitologia? Pode. Pode ser pensamento filosófico? Pode ser filosofia? Pode. Pode ser geografia? Pode. Inclusive geografia física. Pode ser física? Pode. Pode ser matemática? Pode. Pode ser pinturas? Pode. Pode ser desenho animado? Pode. Pode ser a série favorita? Pode. Citações? Pode, claro. Pode ser biografia? Pode. Pode ser um caso que ficou famoso? Claro. Por exemplo, o caso do Robinho, né, para falar sobre a cultura do estupro recentemente, o Santos contratou e tal, aquele negócio, a gente poderia utilizar o caso dele para citar na nossa redação nesse tema. Obras literárias? Pode. Ah, meu Deus, alusão histórica, o que eu mais gosto. Dados. Grande maioria dos processos seletivos trabalham com dados aí na proposta já, né? A gente já viu isso aqui lá na introdução. A gente pode falar sobre fatos reconhecidos e tal, baseados em ciência, questão da medicina, como ela funciona ali no corpo, por exemplo, sei lá, alguma coisa. E isso, é claro, serve como comprovação daquela argumentação que a gente está falando. Claro, gente, que aí só existe uma coisa que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Algumas bancas são mais severas com esses repertórios. Bancas de vestibulares militares, a FUVEST, Unesp, Unifesp, o Enem geralmente aceita mais argumentos pop, série, desenho, isso tudo pode ser utilizado no Enem, mas eu não aconselharia muito em outros processos seletivos. Opa, tem mais coisa aqui, ó. Constituição. Vamos colocar lei como um todo, né? Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Quem aqui, na hora de escrever a redação, pensou assim, eu não sei falar nada disso? Gente, é muito comum, mas aí a gente precisa criar um jogo de cintura, e essa aula é para ajudar no sentido de jogo de cintura para repertório. Claro, gente, que eu não consigo falar para vocês um repertório que caiba em todos os temas, eu consigo trabalhar alguns eixos. O que a gente está fazendo aqui nessa mentoria é criar um jogo de cintura. Opa, tudo bem? Aqui é o Balt, você está assistindo o resumo de uma mentoria maravilhosa que acontece aqui no quadro. Essa mentoria tem o interesse, né, de melhorar o processo de aprendizagem de uma disciplina muito importante, como a redação. Então, o que eu aconselho para você? Aconselho que você fique atento ou fique atenta nos horários que essa mentoria acontece ao vivo, para você poder conversar comigo e poder, é claro, tirar suas dúvidas. Essa mentoria 920 mais na redação acontece toda sexta-feira às 17 horas. É pouco ou quer mais, Brasil? Bom vídeo. Beleza, gente, então a ideia agora é, em repertório, a gente ficar bem afiado. Gente, isso aqui é repertório? Quem inventou isso aqui, gente? É hora do nosso jogo. Apresentei o repertório. Esse quadro aqui é da Tarsila do Amaral, tá? Ele chama de Estação Central do Brasil. É repertório? Se sim, a gente pode usar para quais temas? Vamos lá, Tarsila do Amaral. Industrialização, boa, a gente pode falar sobre avanço tecnológico na cidade. Moradia,
Com toda certeza, principalmente, né, talvez não a falta de moradia, mas a gente falar sobre urbanização com toda certeza. Transportes, muito bem, Brenda, a gente pode falar sobre transportes também, porque o próprio nome é a central, né? A Estação Central do Brasil, a estação de trem. Urbanização com toda certeza, inchaço urbano, urbanização, mobilidade urbana, muito bem. Planejamento urbano, espaço urbano, poluição nos centros urbanos, muito bem, gente. Tudo que estiver ligado aí a repertórios, aliás, a evolução tecnológica e as consequências dela, como poluição, principalmente poluição visual, percebam aí, a gente está falando de um avanço que foi muito rápido, e perceba que a cidade era muito antiga, então nós temos arquitetura aí bem antiga e ao mesmo tempo evolução chegando. Temos a questão central do quadro a respeito do transporte, a gente poderia utilizar esse quadro. Mas como eu falei a ligação entre o texto e a pintura, Balt? Na obra Estação Central do Brasil é demonstrada a intrínseca relação da evolução do transporte público com a urbanização no Brasil. Nesse sentido, é preciso analisar que é atualmente uma problemática. Enfim, aí a gente vai trazendo, entendeu? Você pega o que é importante na obra, pega o que é importante pra gente discutir e vai traçando. Repertório, gente, bom é repertório que a gente domina. Esse aqui vai ser bom, hein? Temos aí o Silvio Santos. Oi! E aí, gente, a gente pode usar o Silvio Santos na redação para falar sobre o quê? Ascensão social, muito bom, mobilidade social ascendente, a gente poderia falar sobre isso. Capitalismo é um eixo temático que a gente poderia falar sobre isso, né? Afinal de contas, Silvio Santos é banqueiro, dono de redes de comunicação, enfim. É muito estranho pensar em usar o Silvio, com toda certeza, mas é possível. Alienação das massas. Será? Qual alienação que é essa? Aí você teria que usar um caso bem específico, viu? Mobilidade social, influência, banalização do dinheiro. Cirurgia plástica, poderia falar sobre calvície, também poderia, tadinho. Acho melhor nem compartilhar, porque eu tenho medo de sair, depois chegar no ouvido do bilionário, e o Silvio Santos é um bilionário, né? E aí eu levar um processo. A gente pode falar sobre o aumento de sequestro. Lembra que ele foi sequestrado? Muito tempo atrás, acho que vocês nem vão lembrar disso. A gente pode falar sobre assédio moral, porque nos programas do Silvio Santos, ele faz muito disso em formato de brincadeira. A gente pode falar sobre limites do humor. O que mais que a gente pode falar com o Silvio Santos? A gente pode falar sobre gordofobia. Teve um exemplo muito famoso que ele constrangiu, né, umas meninas. A gente pode falar sobre trabalho infantil. Vamos lembrar que ele trabalhou muito tempo com a Maísa, que era uma criança. Espetacularização da violência. Ele, por ser dono de uma rede TV, a gente pode falar sobre tudo isso que vocês falaram, né? Eixos ligados ao capitalismo, a meritocracia, porque ele subiu, né, de vida, e a gente poderia utilizar disso para fazer um exemplo de contradição, dependendo da banca. Mobilidade social, com toda certeza. A gente poderia falar sobre a questão dos bancos, ou seja, bancos dominando o mercado. A gente pode falar sobre desigualdade social, taxação de impostos para pessoas ricas. Vocês imaginaram que a gente poder utilizar Silvio Santos desse jeito na nossa redação? Campanhas políticas, ixi, coisa demais. Muito bom, gente. Gostei aí das suas aparições. O Diário de Anne Frank, a gente poderia falar sobre o contexto histórico que ele foi produzido muito forte, né? Lembrar de tudo aquilo para tratar de temas aí voltados para, enfim, uma série de coisas aí, né, do contexto histórico babado. Dilema das redes, claro, a gente pode falar sobre a questão da privacidade da pessoa, né, da privacidade e tudo que a gente faz hoje fica registrado. A gente pode falar de dependência tecnológica. Eu, por exemplo, estou aqui dando aula e minha mão está coçando para olhar meu Instagram. É muito prejudicial essa dependência. A gente pode falar sobre fake news, enfim, uma série de coisas, né? How to get away with murder. Muito bom. A gente pode falar de racismo, a gente pode falar de machismo, a gente pode falar da injustiça, a gente pode falar em estupro, a gente pode falar em suicídio, temas ligados a estupro, suicídio. Outlander. Você sabe que eu tentei fazer um post, só que eu parei de assistir. Mas a gente pode fazer uma série de contrastes aí, porque a série passa na antiguidade, né? E lá tem várias situações que acontecem ali com o Império Britânico e a Escócia, né? E a gente pode falar sobre a organização daquelas tribos, né? De taxação abusiva de impostos, que tinha isso na série. A gente pode falar sobre machismo também. A gente pode falar sobre a cultura do estupro. A gente pode falar sobre a severidade do Estado em vários sentidos, né? De manipulação, de execução de leis, enfim, uma série de coisas que a gente poderia utilizar. Bom Dia, Verônica. A gente pode falar sobre assédio sexual, né? Estupro, enfim, uma série de coisas ligadas a isso. Agora, meu desafio para vocês.
Motorista, toca pro inferno. Gente, essa é a Carminha, né? Meu desafio para vocês. A gente pode falar sobre o lixo, questão do lixo. Lembram que tinha um lixo lá? A gente pode falar sobre um lixão, né? Pobreza. A gente pode falar sobre corrupção. A gente pode falar sobre relacionamento abusivo, assédio moral, ascensão social também, porque ela ficou rica. Verdade, é isso mesmo, né? Trabalho infantil, sim, trabalho infantil. A gente pode pensar em bullying. A gente pode pensar em gordofobia, pressão estética, abuso psicológico dos empregados domésticos, com toda certeza. É isso mesmo, gente. Rola coisa demais e tem muito mais coisas para falar sobre isso. Inclusive fora da série, né, da novela, porque foi uma novela que extrapolou todos os limites, né, que vendeu o mundo inteiro. A gente pode falar sobre o sucesso disso, né, a valorização da arte, por exemplo, né. Olha para você ver, vocês já imaginaram isso? Que a gente poderia falar sobre valorização da arte com a Carminha? Então, que é repertório coringa, gente? Muito cuidado, porque repertório coringa, ele não serve para todos os temas. São repertórios que a gente guarda, em último caso, para a gente trabalhar extra. Então a gente precisa ir trabalhando diversos repertórios ao longo do ano. Aí é claro que a gente mantém esses repertórios com um jogo de cintura mesmo, para se tudo der errado, a gente saber ali tirar os nossos 920 mais. Então beleza, só toma cuidado com isso, não fica usando os mesmos repertórios em toda a redação. Isso aí é muito prejudicial. Primeiro repertório coringa são as mitologias. E aí a gente pode falar sobre diversas situações. Além de assédios, no geral, trabalho escravo, o papel da mulher, né, no sentido de que a mulher sofria muito, né, era indiretamente na antiguidade era colocada, né, enfim, numa posição social de não muita relevância, infelizmente. Mitologia grega, por exemplo, a gente pode trabalhar política, pode trabalhar o quê? Democracia, homofobia. Por quê? Porque antigamente, por mais, né, gente, que era aceito, entre aspas, né, na antiguidade, a homossexualidade, ela era diferente, essa aceitação, né, ela ainda assim era preconceituosa, demais. Enfim, a gente pode falar sobre diversas coisas quando se trata de mitologia. E aí, gente, não lembrar só da mitologia grega, né, não da mitologia romana, mas a gente lembrar também da antiguidade dessas situações, das guerras, dos conflitos. Que mais? Enfim, aqui também a gente pode utilizar a cultura brasileira também, né, gente? Curupira não é o defensor aí das florestas, a gente pode utilizar ele para as queimadas, por exemplo. Tem várias coisas muito bacanas aí quando a gente pensa na nossa cultura, na nossa mitologia, que é muito interessante, a gente só precisa conhecer. Então saibam disso, estudem isso para ficarem preparados aí para o que está por vir. Outro repertório coringa, Revolução Industrial. Muito bacana quando a gente pensa em temas sobre capitalismo, temas ligados ao meio ambiente, a superpopulação nas cidades, né? Vou colocar êxodo rural, avanço tecnológico, tudo que for tecnologia, gente, se brincar, dá para a gente utilizar a revolução industrial. Desigualdade social, evolução do meio tecnológico, leis trabalhistas, temas ligados ao meio ambiente e essa poluição aí com toda certeza poderia ser utilizada. A gente pode falar sobre inteligência artificial, está muito na moda. A gente pode falar sobre, né, e é claro, isso está coligado aí, né, com a inteligência artificial, a questão dos algoritmos, viu, gente? Então, revolução industrial é uma coisa muito importante para a gente tratar como repertório coringa. Constituição Federal, porque ela trabalha o direito à saúde, educação, cultura, lazer, política também, porque ela divide, né, os poderes. Então a gente pode falar sobre temas voltados aí à questão dessa briga entre poderes, executivo, judiciário, legislativo, enfim, uma série de coisas a gente poderia utilizar. A gente tem sempre que chegar com duas causas que são muito importantes para a dissertação argumentativa. Primeira causa, a negligência do Estado, e a segunda causa, a desigualdade social, beleza? Eles podem ser utilizados em todas essas coisas que a gente viu, né? A gente pode falar sobre a negligência do Estado no sentido de ele garante tudo isso aqui e muito mais, né? E aí, é claro, isso não acontece. E a desigualdade social também, porque na Constituição está dizendo que a pessoa tem que receber aí um dinheiro para lazer, saúde, enfim, uma série de coisas que ela precisa ter, e é claro que é dever do Estado garantir isso a ela. A ineficácia do Estado em oferecer bem-estar ao cidadão e a ineficácia da justiça também, né? Superpopulação nas cadeias, a gente... Nossa senhora, coisa demais. Divisão de poderes, sufrágio universal, isso, república e democracia, Constituição Federal tá aí pra gente utilizar na redação. Temos aqui umas citações para vocês, tá? Essa aqui, o homem é aquilo que a educação faz dele, é uma frase muito simples, apesar de clichê, pode ser
utilizada para qualquer coisa do eixo temático de educação. A tecnologia move o mundo do Steve Jobs, né? Todos os temas ligados a avanço tecnológico, para todos os temas que levarem em consideração o eixo temático de violência. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. E aí a gente pode encurtar, gente. Toda forma de violência é uma derrota, como diz João Paul Sartre. A gente não precisa decorar, a gente faz uma citação direta e fica tudo certo. Tá? E essa aqui também do Albert Camus, né? Sem a cultura e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que seja, não passa de uma selva. Então aqui eixos ligados à cultura. Então dividir aí eixo temático de violência, educação, tecnologia e cultura para a gente trabalhar essas citações de maneira indireta. Não precisa decorar. Claro, a tecnologia move o mundo é muito difícil, né, gente? A colonização do Brasil, a gente pode trabalhar questões ligadas a trabalho escravo, genocídio indígena, acesso às terras, né, a propriedade privada. A gente pode trabalhar a questão da desigualdade social como um todo, então entra em todo aquele eixo, né, a respeito da desigualdade social, porque a desigualdade social é grande, muito por conta da colonização. Nas minhas aulas eu estou sempre trazendo isso, né, é claro, e aí a gente pode trabalhar isso em diversos temas. É isso que eu preparei para vocês. Sigam a gente lá, o @quadroead e @balt.educa. Muito obrigado, tá? E semana que vem tem mais. Beijo.